começamos mais um Estilo Mulher. E o que é o Estilo Mulher? É um programa que fala sobre o universo feminino, com coisas comuns, como beleza, moda, mas também discute aí os caminhos que a mulher pode ter. E aí aqui a gente não tenta estabelecer um caminho apenas, mas mostrar uma diversidade de caminhos. E por isso, para falar sobre diversidade de caminhos, como uma diversidade de caminhos acaba tendo também uma diversidade de culturas, hoje vamos falar sobre a cultura indiana. E para falar sobre a cultura indiana, um pouquinho sobre a Índia, um pouquinho sobre a gastronomia indiana, recebemos o professor de yoga, Fábio Goulart. Olá, Fábio, como vai? Tudo bem? Olá, Luciane, tudo ótimo. Boa noite a todos. Então, é um grande prazer estar participando aqui desse programa com esse formato tão bonito, né? E poder compartilhar com todos um pouquinho desse meu amor pela cultura indiana. Sim. E o Fábio é um grande estudioso também da cultura indiana, além de professor de yoga. Ele sabe muito sobre a gastronomia indiana e também pode dar aí algumas dicas de viagem para você que está pensando em ir para a Índia. Fábio, vamos começar aí já colocando as panelas para esquentar, de repente Maravilha. aí colocar os produtinhos dentro da panela e a gente vai conversando um pouco. Hoje você vai fazer para a gente uma receita bem interessante, que é Navratan Korma. Aí a pessoa lá de casa já levou um susto, Navratan Korma. O que é Navratan Korma? Bom, Navratan Korma existe uma série de kormas, né? Os kormas são pratos que são cocções à base de iogurte, né? Então, a maioria deles são à base de vegetais e, no caso, Navratan significa que pelo menos você precisa de 9 ingredientes. Nav quer dizer 9, né? Então, nós vamos fazer esse korma que recebe berinjela, cenoura, cogumelos. São 9 vegetais, é isso? 9 ingredientes. E aí a gente já pode começar aí a colocar, tá? Esquentando a panela, quer colocar um óleo, como é que você vai começar essa receita para o pessoal que está em casa? Eu começo colocando o óleo para aquecer, né, na panela, no caso aqui eu já fiz, e em seguida eu vou adicionar um pouco de caju, um punhado, 1/4 de xícara talvez. Só para começar a ficar bem gostoso, né? Só para começar a ficar bem gostoso, né? E a curiosidade é que as castanhas de caju, que são muito presentes na cozinha indiana, elas foram levadas do Brasil para a Índia. O caju foi levado do Brasil para a Índia na época das grandes navegações, em um processo de troca comercial. Então a Índia enviou para o Brasil as mangas, a diversidade de mangas que nós temos aqui vieram da Índia, o boi zebu, o gengibre, as especiarias de uma forma geral. E nós enviamos para a Índia, entre alguns produtos, né, como o café. Houve aí essa troca, a castanha de caju, houve essa troca. E depois da castanha, você está fazendo aí aos pouquinhos. Conta um pouquinho também para o pessoal de casa, um pouco sobre a sua história. Como é que você se apaixonou aí pela Índia? A minha história com a Índia é bem interessante, né, porque ela vem desde a infância, né? Então, umas crianças nascem gostando de judô, outras crianças nascem gostando de dança, outras crianças nascem gostando de desenhar, e eu nasci gostando da Índia, né? Eu me lembro que existia uma enciclopédia chamada Livro da Vida na estante da minha avó, e foi através dessa enciclopédia onde, em torno dos meus 8 anos, eu já comecei a namorar a Índia. Eu não sabia muito bem o que era a Índia, eu sabia que era um país com coisas muito diferentes, pessoas diferentes e culturas diferentes. E a partir de então eu passei a mergulhar nesse universo que é essa enciclopédia, né? Eu vim da época das enciclopédias, não existia internet na época, ainda existia Barça. Pois é, exatamente. Para falar que E estudava na Barça era uma coisa que acaba delatando aí, dizendo um pouquinho aí da sua idade. Né? Pois é, por aí. Então, esse meu primeiro contato com a Índia, né, através da enciclopédia, já despertou em mim, assim, uma vocação, os meus primeiros interesses, né? E a partir de então eu comecei a buscar tudo que é relacionado à Índia. Comecei a praticar yoga aos 11 anos de idade e me envolver com associações e representações da cultura indiana aqui no Brasil, como a Ananda Marga, Self-Realization, o movimento Hare Krishna. Ou seja, a questão era, onde havia Índia, eu estava presente. Onde tinha alguma coisa ligada à filosofia indiana, à cultura indiana, você estava presente. Antes de você dar continuidade aí à sua história, vamos passar para o pessoal de casa
os ingredientes, porque Maravilha. agora é aquele momento que eu mais gosto, que é esse que levanta o cheirinho da cebola. E olha que os cheirinhos da Índia... Até parece que eu adoro cebola, mas eu gosto desse cheirinho. Esse cheirinho é muito gostoso. Então, o Navratan Korma, que é esse creme aí de vegetais, não é? Perfeito. Leva 2 xícaras de tomates picados, 1 xícara de vagem macarrão picadas, que seria... A vagem macarrão seria qual? Seria essa vagem mais fininha, que é uma vagem que ela não tem o pelinho. Ela é mais macia, ela é mais tenra. Então, olha, 2 xícaras de tomates picados, 1 xícara de vagem macarrão picadas, 1 xícara de cenoura picada, 1 xícara de cogumelos Paris, 1/4 de xícara de castanhas de caju, que ele já colocou lá dentro, 2 colheres de sopa de polpa de tamarindo, que é aqui, eu não sei se o pessoal vai conseguir pegar. Sim. Que é essa pastinha, né? Maravilha. A polpa de tamarindo é um pouco diferente, é porque essa eu trouxe da Índia e é realmente a pasta de tamarindo aqui. Mas a polpa pode ser encontrada em qualquer supermercado que ofereça polpas de frutas. E uma berinjela pequena picada, que é essa aqui. E temos também um copo de iogurte natural. Isso vai ficar uma delícia. Perfeito. Bom, então agora eu já dourei um pouco as cebolas, né? Eu comecei dourando as castanhas de caju porque elas ficam realmente mais saborosas quando você faz isso. E ela desprende o sabor dela para o óleo, né? Então, na verdade, você acaba impregnando todo o prato com o sabor das castanhas de caju também. Então, depois de ter feito essa cocção das cebolas, eu poderia entrar agora com o masala, tá? Que seria, o que é o masala na cozinha indiana? Masala quer dizer mistura aromática. Então, seriam misturas de especiarias. Né? Eu vou pedir para você aguardar um pouquinho, dar uma seguradinha na receita, que a gente vai a um intervalo comercial muito rapidinho. E aí você volta aí, com a receita do Navratan Korma e vamos explicar para o pessoal que está em casa também o que é o masala, não é? Que vai acompanhar aí esse prato. Você fica aí que voltamos já já. Dona Valéria, cadê o removedor que eu pedi pra senhora comprar, Dona Valéria? Ih, Claudinha, tava muito caro, não comprei não. Ué, mas meu limpa-vidro a senhora pode comprar, Dona Valéria? Limpa-vidro não tinha no supermercado não, tava em falta. Eu não falei que produtos de limpeza tem lugar certo para comprar? É na Casa da Limpeza, Dona Valéria. Venha e aproveite as ofertas da Casa da Limpeza. Os melhores produtos com preços imbatíveis. Estacionamento próprio, Rua Quissamã, número 1931. Aprendeu, Dona Valéria? Casa da Limpeza, sua melhor escolha. Voltamos com o programa Estímulo Mulher, agora falando um pouquinho com o Fábio Goulart, que é professor de yoga, e ele deu uma receitinha excelente aqui de Navratan Korma, que eu tenho que ler, que eu não consigo lembrar de cor. E a Navratan Korma é exatamente um creme indiano de vegetais. Ele já colocou ali a cebola, colocou também as castanhas e o tomate. Agora, o Fábio ele também tem uma experiência muito interessante com viagens para a Índia, não é, Fábio? E eu acho que é uma forma também de você estava falando sobre a sua paixão pela Índia, é uma forma também de explicar para as pessoas que estão em casa, dar umas dicas para as pessoas que estão em casa, se elas quiserem, de repente, conhecer a Índia. Que tipo de pessoa é a pessoa que deve viajar para a Índia? Porque não é só uma viagem antropológica, né? A pessoa tem que ter ali, porque não é a mesma coisa de viajar para a Argentina, por exemplo. Então, a pessoa tem que ter uma motivação a mais. Perfeito. A Índia, né, ela é um país bastante fascinante, um país muito rico em muitos segmentos e muitos sentidos, né? Um dos países com uma civilização... Tem até umas fotinhos aí, se o Léo quiser já mostrar alguma coisa. Né? Muito antiga, né? Então, a primeira coisa que uma pessoa precisa, né, possuir para poder viajar para a Índia é gostar de gente, gostar do ser humano. Então, uma pessoa que não goste de estar em meio a pessoas e se misturar a essas pessoas e ouvir a história dessas pessoas, não vai gostar de viajar para a Índia, né? Porque a Índia é um país onde as pessoas nos olham nos olhos o tempo todo
e é um país onde existem trocas a todo momento com as pessoas. Essas fotos são algumas fotos de uma única viagem ou foram várias viagens? Eu fiz um recorte de fotos de algumas viagens, das 2 últimas viagens. Agora, o que você acha assim, que a pessoa deve levar para uma viagem para a Índia? Não pode deixar de colocar dentro da mala. Olha, a Índia é um país onde você encontra praticamente de tudo, né? Mas eu acredito que para você chegar na Índia com um certo conforto, né, você precisa levar os seus itens de higiene pessoal, para que você não despenda tempo em busca disso em um país que você não conhece e que de repente não vai ser tão fácil você encontrar tudo em um único lugar, porque a Índia, na verdade, ela possui uma linguagem diferente do nosso país, né? Então aqui nós já conhecemos as lojas de conveniências e na Índia não é bem assim. Você pode entrar em um supermercado e não encontrar itens de higiene pessoal, você vai ficar em outro lado da cidade, né? Então eu acho que para você chegar na Índia você precisa disso. Mas eu também acredito que... Se quiser já dar uma continuidade também na receita. Vamos cozinhando. Mas eu acredito também que, por uma questão de segurança, uma pessoa que queira ir à Índia precisa contactar uma agência de viagens aqui do Brasil e não deva ir à Índia sozinho. Não ir sozinho, não é? Não é um país para se viajar sozinho. E a questão da segurança, assim, deixar, de repente, passaporte, dinheiro, cartão de crédito, essas coisas no hotel. Como é que é essa relação com a segurança? Você que já viajou tantas vezes. Isso é muito surpreendente, né? Essa questão de roubos e assaltos, isso não é um problema na Índia, né? Então, só para ilustrar uma situação, certa vez eu comecei a aprender como era isso lá na Índia, né, essa questão, quando eu perdi uma nota de 500 rúpias, que é um dinheiro razoável para eles, né, e para a gente também. E um rapaz veio correndo atrás de mim e eu achei que o rapaz fosse pedir dinheiro porque era um menino pobre. Na verdade, ele veio me entregar a nota de 500 rúpias que eu perdi. Então, e outras situações bem parecidas aconteceram comigo. Então, eu acredito que assalto é uma coisa muito difícil. Assalto na Índia se torna um escândalo no nível nacional. Agora, a gente está aqui falando sobre mulher, num programa chamado Estilo Mulher. Estou mostrando sua camiseta, que é lindíssima também. Imagina. E, bom, a gente sabe que a Índia, apesar de ter todo esse padrão de filosofia, com o yoga, e ser berço aí de várias religiões, como o hinduísmo, como o budismo, ainda tem esse lado paradoxal, não é? De diferença de gêneros, vamos dizer assim. Perfeito. As mulheres ainda são vistas de uma forma muito desconfortável, não é? Dos 2 últimos anos para cá, aumentaram, os números de estupro aumentaram 70%. Quer dizer, a gente ainda ouve falar sobre notícias de mulheres que são condenadas a estupro coletivo. Você, quando você viu, assim, muitas vezes as mulheres em situações desconfortáveis? Como foi a sua percepção, assim, da mulher na Índia? O que eu percebi é que a Índia é um país muito parecido com o Brasil nesse sentido. Muito afetado pelo machismo, né? E se a gente for pensar bem na história da humanidade, de uma forma geral, qual é a única vantagem que o homem tem sobre a mulher? A força, né? Então o homem, desde sempre, ele se valeu da força e aplica de uma forma muito cretina essa força sobre a mulher, né? E quando a gente fala em Índia, parece que é um país muito distante, com grandes diferenças nesse sentido, e na verdade a Índia é muito parecida com o Brasil, infelizmente, né? Na verdade a gente está falando sobre coincidências tristes, né? A Índia tem coincidências maravilhosas em relação ao nosso país, mas esse é um fato bastante triste, né? Então, quando começaram a surgir esses dados sobre estupro, e a gente entende que a Índia, por ser um país de terceiro mundo, né, mas um país que cresce, né, continuamente, existem outros países, né, mais elitizados e de primeiro mundo que são grandes formadores de opinião e que eu acredito que não queiram que países emergentes se sobreponham ou alcancem um determinado patamar, né, a nível mundial. E eu fui questionar determinadas questões. Uma delas eram essas estatísticas e esse aparecimento de fatos sobre estupros coletivos e estupros na Índia, né? Porque, a princípio,
eu não fui com o intuito de defender a Índia. Você já viajou várias vezes com mulheres também, Sim, exatamente. não é? Você também Perfeito. faz alguns grupos aí de viagens para a Índia e as mulheres que te acompanharam, elas não sofreram nenhum tipo aí de abordagem mais agressiva, você achou assim? Não houve, nunca algo nesse sentido, né? Mas como eu estava colocando, a Índia é muito parecida com o Brasil e quando eu fui comparar as estatísticas, eu fui perceber que o número de mulheres estupradas, na questão de quantidade de pessoas dentro de um território, né? A Índia tem 1 bilhão de pessoas, né? O Brasil é 3 vezes menos, né? 5 vezes menos quase, né? Eu percebi que existe muito mais, o índice de estupros e de violência contra a mulher no Brasil é muito maior do que na Índia, né? Eu não falo isso como um defensor da Índia, né? Eu não tenho que defender qual país que, na verdade, onde a mulher é mais violentada, né? Mas é só para a gente não cair na ilusão de que no Brasil as coisas são diferentes. São muito diferentes, não somos são muito mais desenvolvidos do que a Índia. Não. Bom, estou aqui recebendo o Fábio Goulart, que é professor de yoga, é um estudioso sobre a cultura indiana, sobre a filosofia do yoga, e ele também entende muito sobre a gastronomia indiana. E está fazendo aqui um Navratan Korma, que é um creme de vegetais. Ele já colocou aí a castanha de caju no óleo e também com tomate, cenoura e a vagem. Agora está colocando a berinjela. Sim, no processo de organização, né, do prato, de cocção, você pode colocar todos os vegetais, né, e cozinhá-los juntos, porque os cogumelos e a berinjela eles vão ficar um pouco mais macios mesmo e a cenoura vai ficar um pouco mais al dente. Né? Essa é uma forma que eu acho mais interessante. Eu vou chamar mais um intervalo muito rapidinho, porque o programa também é muito rapidinho. Vamos chamar um intervalo comercial e voltamos já já. AL Veículos. Compra, vende, troca e financia. Veículos de várias marcas e modelos com condições especiais. Financiamento próprio, sem consulta ao SPC e Serasa. Chega de andar de ônibus. Conquiste o sonho de ter o seu carro. AL Veículos. Rua Luverci Fiorini, número 27, no loteamento Samambaia. Telefone 2243-2815. AL Veículos. O seu carro está aqui. Voltamos com o Estilo Mulher. Agora está subindo aqui um cheiro de gengibre, porque eu estou recebendo o Fábio Goulart, que é professor de yoga, também estudioso da cultura indiana e também um entendido aí de gastronomia indiana, de culinária indiana. E ele está fazendo agora uma receita para acompanhar o Navratan Korma, que é esse creme de vegetais. Ele está fazendo uma masala. O que é uma masala? Então, uma masala é uma mistura aromática. Em nossa receita, né, eu coloquei para todos aí de casa, uma série de especiarias que vão compor esse pó que eu já possuo aqui, né? Essa aqui já são minhas especiarias trituradas, né? Então eu precisei fazer isso para adiantar o nosso processo aqui. Mas em casa vocês podem pegar todas as sementes e pilá-las, levar a um pilão e socar até você transformar tudo isso em um pó. E você vai misturar tudo isso e depois, quando se iniciar o processo de cozimento dos vegetais, você já pode ir acrescentando masala.